Rapidinho, já estamos de volta. Hoje o Band Entrevista recebendo aqui o Ivan Amaral, ele que é historiador e também guia turístico do canal Camp History. Está aqui falando um pouquinho sobre a história de Campinas, cidade que completa 250 anos no próximo dia 14. Ivan, por mais que seja uma cidade grande, uma cidade evoluída, com o nosso passado, tem um passado que não é tão legal, que Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão. Esse é uma passagem triste da nossa história, né? A gente até conversa junto com o Di. Muitas vezes pessoas perguntam assim, qual que é a importância de você estudar história, né? E a gente fala estudar história tem dois motivos, na nossa opinião, na minha opinião. Eu estou falando por ele, estou colocando até palavras na boca dele. Primeiro, você não repetir a história do passado. Segundo, para você melhorar o que está acontecendo e para você também entender um pouco essa sociedade, porque ela é assim. Campinas, ela foi a última cidade a abolir a escravatura. Ela era a cidade, a economia cafeeira, né? Que a gente sempre comenta. Então, aqui o relevo era propício para a questão da economia de café. Então, Campinas, ela sempre teve essa questão da economia cafeeira, ficou até a crise da Bolsa de Valores em 29. Campinas lutou para conseguir manter essa economia cafeeira e a manufatura que eles utilizaram, infelizmente, eram os escravizados. Que eles utilizaram. Só parou de utilizar quando a imigração custou mais barato e quiseram parar a utilização da mão de obra escravizado. E isso reflete muito, a gente vê hoje o de Campinas, né? Campinas é uma cidade bastante patriarcal, né? A gente acaba analisando isso, a gente não quer entrar nesse lado sociológico, mas Campinas é uma cidade patriarcal. E para que se rever esses valores? Para poder trazer figuras, símbolos que lutaram contra isso e trazer novas personalidades de Campinas, a gente quer trazer no nosso canal. Uma dessas personalidades que a gente fala é o Mestre Tito, que a gente trouxe, acho que 3 episódios no nosso canal, a gente trouxe de uma maneira lúdica, que a gente gosta de falar, que tinha um enigma na história, onde estava enterrado o Mestre Tito, que falavam que ele estava no Cemitério da Saudade, outros falavam que ele estava na Igreja São Benedito. Então, através desse mito, a gente procurou no livro da escritora Ana Xavier, essa história de quem era o Mestre Tito, essa história da escravidão na cidade, e a gente foi atrás de saber esse símbolo de Campinas. Poxa, mas trazendo assim, quem que é esse símbolo de Campinas? Que, na nossa opinião, merecia muito mais ser lembrado na cidade, muito mais ser enaltecido dessa luta do povo que estava em Campinas. No período da escravidão, ele era um curandeiro. Ele foi escravizado na Fazenda Camargo e lá ele começou com as suas técnicas de curandeirismo, uma época que era crime, ia para a cadeia, e com o seu curandeirismo os barões chamavam ele. Esqueciam os médicos e chamavam o Mestre Tito. Mestre Tito, vem aqui, tal. Ele fazia isso e curava. Mestre Tito curou muita gente da febre amarela e não fugiu da época da febre amarela. Então ele não é tão lembrado assim. E com o seu dinheiro do curandeirismo, ele conseguiu pagar a sua alforria, a alforria da sua família e de alguns próximos a ele, construir a primeira igreja, não conseguiu terminar em vida, mas ele conseguiu conseguir a igreja São Benedito, que seria para os negros poderem estar lá de uma maneira mais igualitária. E também o primeiro cemitério para os negros, porque os negros não eram respeitados para poder cultivar os seus mortos nessa época, a sua alma. Então, é isso que a gente quer dizer, trazer o lado mais humano desse lado, enaltecer figuras ímpares que tiveram na cidade. A gente continua nessa caça, então que agora a gente está também na caça, nosso próximo enigma que a gente está atrás de figuras ímpares abolicionistas que tiveram. Tanto falam de Campos Sales, Francisco Glicério, mas e homens que lutaram. Então a gente quer achar esses homens que a gente não está achando em livros. Quem são esses homens que lutaram, de fato, como o Mestre Tito? Então, essa é a questão aí desse período triste da nossa história, que a gente quer trazer um período para símbolos que a gente encontrar aí. Muito legal. Ivan, falando em figuras, existe aí um personagem que não dá para a gente deixar de falar, que é o mestre Carlos Gomes. Tem uma história aí muito bacana. Conta um pouquinho para a gente a história dele. O Carlos Gomes, a gente até tem um passeio que a gente fez, o último foi no começo desse ano, que a gente pegou um livro que chama Quem Matou a Mãe de Carlos Gomes.
que muita gente sabe quem foi Carlos Gomes, mas pouca gente, até a gente brincou no passeio assim, eu nem sabia que Carlos Gomes tinha a mãe, né? Quem que é a mãe de Carlos Gomes? Então, através desse passeio, a gente vai contando um pouco quem foi a mãe de Carlos Gomes. A gente saiu ali da prefeitura, do ponto que é o Monumento das Andorinhas, e fomos percorrendo a casa de Carlos Gomes. A gente percorreu a Igreja do Carmo, onde seu pai, ele era regente ali, então o pai dele já era regente na sua história, aqui na relação. A gente conta também um pouco do combate da Venda Grande, que o pai dele lutou no combate da Venda. Olha a história que Carlos Gomes tinha na cidade, da família dele tinha na cidade, né? Aqui em Campinas teve o combate da Venda Grande, que muita gente fala assim, nós somos pacíficos. Não, a gente quase derrubou Dom Pedro II no combate da Venda Grande, e o pai dele teve nessa luta. É um outro parênteses aí para um dia a gente contar para vocês, que vai longo essa história. Então nessa história a gente vai contando quem era Carlos Gomes, muito menino. Ele viu sua mãe assassinada aqui em 1844. Se Campinas vira cidade em 1842, pouco tempo, tivemos um grande que hoje a gente chama de feminicídio. Então ele viu a sua mãe ser assassinada no Largo Jurubenval, o terminal que o prefeito está para inaugurar ali na frente do Mercadão. Então ali ela foi assassinada. Então a gente percorre isso daí, essa história, contando um pouco de Carlos Gomes, a gente vai até o túmulo. E ele, muito jovem, viu a sua mãe ser assassinada, e contam também que nos seus partituras tem muito essa relação da tristeza da mãe que morreu em Campinas, subliminar, que as pessoas às vezes não sabem. Tem livros que contam essa tristeza, esse crime dele, e até por isso que a gente suspeita que Carlos Gomes muito cedo saiu, foi apago por Dom Pedro II, né? Ele foi fazer seus estudos fora do país e acabou ficando no Pará, não acabou vindo aqui porque ele tinha essa tristeza, né, de ter visto a sua mãe ser assassinada muito cedo. Mas depois que ele foi enterrado lá no Pará, ele vem para cá com salvos do exército, salvos de tiro, ele volta e constrói um monumento para ele que hoje fica ali na Praça Bento Quirino, ou ele está enterrado ali, Carlos Gomes está enterrado ali na Praça Bento Quirino. Então, é o grande personagem ímpar da nossa cidade, Carlos Gomes, que precisa ser lembrado, e o que é o gostoso que a gente gosta de trazer, o que tem por trás desse Carlos Gomes, né? Não só a figura de Carlos Gomes, poxa, tem o seu pai, que ele era capelão lá no Carmo, um dos primeiros capelões, que era a antiga matriz da cidade. Poxa, tem essa relação que o pai dele lutou no combate da Venda Grande, que ele foi suspeito de ter assassinado a mãe dele, que eu vou trazer esse spoiler para vocês. Então, a história que tem por trás de Carlos Gomes em Campinas é muito legal para se contar. Para quem só um parênteses, para quem acha que não conhece Carlos Gomes, uma das principais obras dele é o Guarani. Não é um hino do Guarani Futebol Clube, é aquela música que toca na vinheta da Hora do Brasil. Então, ou o gás quando chega na sua casa. Dá uma pesquisada, com certeza você conhece Carlos Gomes. Mas acho que você já matou a charada. Falou da Hora do Brasil, acho que todo mundo conhece, já deve ter ouvido. Não é possível que, né? Hoje em grande dia... maestro. Exato. Ele ficou odiado por muitos brasileiros, né? Amado ou odiado, fica a pergunta. Ivan, e não tem como falar de Campinas e não falar dos pontos turísticos, Lagoa Taquaral, Torre do Castelo, até mesmo a Catedral Metropolitana. Exato. Entre os seus estudos, junto com o Diego, qual a história de um desses pontos que chamou mais a atenção, que você poderia compartilhar com quem está nos assistindo? São vários monumentos, como falei para vocês, super interessantes, né? E o gostoso de ver também, que a gente percebe, são as transformações, que nem você trouxe a catedral. A catedral é legal no momento que ela foi construída, que Campinas ela tinha praticamente 3 catedrais que a gente descobriu nessa época, coisa que pouca gente sabe, né? A gente tinha o Carmo, que foi ali onde é o Carmo hoje, foi a primeira matriz de Campinas, mas ela foi destruída e o campineiro ficou triste que não tinha a igreja que tanto eles conheciam, mesmo a catedral estando sendo construída naquela época, e conseguiu a luta, construiu o Carmo. Então, numa época que tinha o Carmo, tinha-se a catedral feita de pau a pique, maravilhosa, ali a gente fez a visita, contamos a história dela no nosso canal, e também tinha o Rosário, que ficava no Largo do Rosário. Então a gente tinha, entre aspas, vamos dizer assim, três catedrais. 2 delas a gente pode visitar, uma delas a gente não pode visitar, o Rosário. O Rosário, infelizmente, foi destruído em 1856, se não me engano, porque o prefeito, por uma questão de reforma, modernização, destruiu o Rosário e construíram uma réplica do Rosário que a gente conhece, mas não é o Rosário que estava ali. E Campinas tinha essa questão, tinha
3 matrizes que norteavam. E a gente ouviu dizer que tinha uma disputa aí dos fiéis, quem frequentava. E o Rosário era o mais igualitário, onde homens brancos e negros frequentavam de fato. Ali também tinha um cemitério de homens negros também ali na região do Rosário também. Ivan, pra gente finalizar, o que vem aí pela frente? Qual o próximo capítulo aí da história da Camp History? Já posso fazer agradecimentos novamente? Não sei. Pode. À vontade. Agradecer vocês, então, pela oportunidade de estar vindo aqui compartilhar nosso canal, divulgar a Camp History, divulgar os detetives da história de Ivan. E a gente sempre pensa em modernizar, eu sempre falo pro Diego, às vezes o Diego acho que fica irritado comigo muitas vezes, porque passa uma semana, vem outra semana e fala, eu tô insatisfeito com o nosso canal, quero mudar de novo. Vamos mudar de novo, a gente começou num período que a gente fazia entrevistas, agora a gente está nesse sistema de vídeos. Pode ser que daqui um mês novamente me dê um surto novamente, fala, vamos mudar de novo todos esses vídeos aí, vamos fazer um novo vídeo. Então a gente sempre está numa metamorfose ambulante, como diz o grande poeta nosso popular. Então sempre nessa metamorfose podemos ser que mude. Mas de antemão a gente vai entrar no podcast. Legal. Vamos começar a fazer de uma maneira rápida para o pessoal poder ter a oportunidade de, em menos de 5 a 7 minutos, tá fazendo a leitura de livros sobre a história de Campinas. Então, você está lá lavando uma louça, você está fazendo uma comida, alguma coisa, em 5 minutos você pode ler um livro sobre Campinas que a gente vai passar um resuminho para vocês. Muito legal. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais o trabalho de vocês, Ivan, encontra vocês por quais meios? Instagram? Exatamente. O mais forte, nós estamos no Instagram, atualização sempre em 24 horas, o dia a dia nós sempre estamos postando lá, no nosso Instagram. A ideia é ser até blogueiro, né, caminhando nossos passos, como é que a gente está fazendo no nosso dia a dia. O YouTube, a gente está alimentando a nossa base. TikTok. E agora entrando no podcast. Então o pessoal pode pôr Camp History, ou se quiser colocar Camp História, também acha. Que está esse símbolozinho nosso, que acabei não falando para vocês. Que está aqui o símbolo da Fênix, que é o ressurgimento de Campinas, que foi na época da Febre Amarela. E nossa ideia é fazer o ressurgimento da cultura de Campinas. Queremos trazer de novo essa memória de Campinas. E a natureza, que a gente tanto valoriza, que a gente falou que se na época da Febre Amarela foi perseguida, a natureza a gente quer cultivá-la muito mais. Muito legal. Agradecendo então a presença aqui do Ivan, que compartilhou conosco um pouco das histórias, essas curiosidades aqui sobre a nossa metrópole, e agradecendo também a Júlia Zampieri. Lindo! Ela que está aqui todos os dias, segunda a sexta-feira, na tela da Band com muita informação, né, Ju? É isso aí, 13h, de segunda a sexta tem o Acontece, principal noticioso aí. Da tarde, da TV regional. Da tarde da nossa região, então você me acompanha com as principais notícias da nossa região. E agora eu tô aqui sendo prestigiada com essa beleza aqui do meu lado, participando do Band Entrevista. Ivan, muito obrigada, amamos conhecer um pouquinho sobre você, sobre o seu projeto. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento sobre a nossa cidade. Ponto final nessa edição, a gente volta no próximo sábado, a partir esse sábado, 7h30, mas a gente vai confirmar para você ao longo da programação o horário do nosso próximo programa, mas é sempre nas manhãs de sábado aqui na tela da Band. Lembrando que você pode ficar muito bem informado pelo nosso portal bandmulti.com e rever esse programa sempre que quiser no nosso canal no youtube.com/bandmais. Até a próxima. Tchau.